Então, olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre a biofísica da formação das ondas do eletrocardiograma. E nessa segunda aula a gente vai falar sobre as derivações eletrocardiográficas, isto é, o local onde foi padronizado ligar os eletrodos de superfície, na superfície do corpo, para captar os potenciais elétricos gerados pelo coração. Esse é o método de Eindhoven, que é considerado o pai da eletrocardiografia. Então, para entender essas derivações, a gente começa enunciando os três postulados de Eindhoven. Então, o primeiro postulado diz que o coração estaria situado no centro de um triângulo equilátero, formado pelo ombro direito, ombro esquerdo e pela região inguinal esquerda, como mostra a figura abaixo. Então, vejam ali o coração no centro do triângulo, formado por esses três vértices aí, ombro direito, ombro esquerdo e região inguinal esquerda ou a perna esquerda, como a gente vai falar posteriormente. O segundo postulado diz que as forças elétricas produzidas pelo coração poderiam ser representadas por vetores dipolares, cujo ponto de aplicação se encontraria no centro do triângulo. São esses vetores representados em verde, então, em direção à AVR, seria o braço direito, o potencial registrado no braço direito, AVL, o potencial do braço esquerdo, e AVF, o potencial da perna esquerda. Então, a posição dos eletrodos podem ser representados também por vetores dipolares, assim como os vetores de despolarização e repolarização que a gente tinha falado anteriormente. E o terceiro postulado diz que os meios existentes em torno do coração atuariam como volumes condutores homogêneos, isso é, todos os meios, líquidos, músculos e todas as estruturas funcionariam como bons condutores de eletricidade. Então, se é gerado um campo elétrico lá no coração, ele pode se espalhar e ser captado na superfície do corpo em posições específicas. O que vem a ser um dipolo elétrico, que a gente já mencionou? Um vetor dipolar. Então, sempre que você tem cargas de sinais contrários separadas por uma determinada distância, eu formo um dipolo elétrico. E nesse caso, esse dipolo elétrico ele pode gerar um campo elétrico que pode ser captado a uma certa distância. Então, se eu tiver, como mostrado na figura aí, a carga menos Q e mais Q separada por uma distância, e eu tiver um ponto P distante desse dipolo, eu posso captar a influência desse dipolo. Existe uma fórmula ali, escrita em vermelho, que o potencial gerado por um dipolo elétrico é igual a M, que seria o módulo do vetor, formado por essas duas cargas, com o polo positivo com a seta, a ponta do vetor apontando para a carga positiva e a cauda do vetor para a carga negativa. Então, quanto maior esse módulo, tanto maior o potencial que vai ser registrado. O cosseno do ângulo alfa formado pela reta que une o centro do dipolo até onde está o ponto, o eletrodo que vai captar a influência desse dipolo. Cosseno do ângulo alfa, então diretamente proporcional e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa que quanto maior a distância do eletrodo que vai captar aquele potencial, menor é o potencial que vai ser registrado. Então é uma fórmula simples que funciona para calcular o potencial gerado por um dipolo elétrico. Então, como é que vai funcionar na eletrocardiografia? O coração está lá gerando seus potenciais e eu vou ligar vários eletrodos na superfície do corpo e aí a amplitude das ondas, da onda P, QRS e T, que vão ser captadas no ECG, elas vão depender basicamente dessa fórmula aí. Analisando uma situação mais realística, a gente tem a camada dipolar. Então imagine que aí eu tenho um pedaço de tecido cardíaco que está se despolarizando. Então a gente está gerando uma despolarização que está caminhando da esquerda para a direita. Aí vocês podem ver pelas cargas, né? Então ali à esquerda você tem já a fibra em repouso e à direita a porção da fibra que está despolarizada. Então você já pode imaginar que sempre que você tiver uma onda de despolarização se deslocando através de um músculo cardíaco, por exemplo, você vai ter sempre uma região onde você tem uma parte da fibra despolarizada e a outra parte já em repouso. E
aquilo ali forma uma distância D, representada por esse delta aí, e isso forma um, um vetor dipolar ou uma camada dipolar, que é o conceito que a gente deu naquela figura anterior. Só que aqui, como você teria um pedaço do músculo, você teria muitas fibras, você tem um vetor resultante que é representado por esse M aí. Então você teria uma camada dipolar. E a fórmula, se você tiver um eletrodo que quer captar a influência desse vetor se deslocando pelo músculo cardíaco, por exemplo, a fórmula seria basicamente aquela mesma. Vpm cosseno de alfa sobre a distância ao quadrado. E esse M é uma resultante de todas essas fibras que estão se despolarizando ao mesmo tempo. Vocês sabem que no músculo, as fibras musculares que compõem aquele músculo têm mais ou menos a mesma direção, então a gente pode imaginar uma resultante de todas essas fibras despolarizando e formando essa camada de. Essa é uma foto histórica do Eindhoven, de 1900. Veja como o eletrocardiograma é antigo. E olhe como ele fazia. Ele põe ali o braço direito, o braço esquerdo e a perna esquerda no líquido, uma solução salina. E se ele se conectar a um amplificador, ele vai captar a influência elétrica do coração. Então esse é o método dele, é um método simples, mas que funciona muito bem. Tanto é verdade que desde 1900, um pouquinho depois, até hoje ainda, o eletrocardiograma é um exame muito popular, barato, você encontra em qualquer lugar esse exame, então bastante útil. E ali você vê as derivações eletrocardiográficas mostrado no tórax do Eindhoven. Então aqui a gente tem um diagrama representando o esquema do eletrocardiógrafo. Então basicamente ele tem o coração dele, um amplificador operacional. A gente já discutiu a função dos amplificadores operacionais lá quando a gente falou da técnica de fixação de voltagem em biofísica das membranas excitáveis. Mas basicamente o amplificador operacional, ele tem duas entradas, uma inversora, o polo negativo, e uma não inversora, o polo positivo. E quando o potencial que entra nessas duas entradas é diferente, você sai com uma corrente que é proporcional a essa diferença, segundo a lei de Ohm. Então vocês vejam que ali vão entrar dois eletrodos. Esses dois eletrodos vão ser ligados nas extremidades, por exemplo, braço direito, braço direito, perna esquerda, braço esquerdo, perna esquerda, das derivações eletrocardiográficas. E vão ser amplificados por esse amplificador operacional. Veja que ali na entrada a gente tem conjuntos de dois capacitores e dois resistores. Isso serve como filtros para filtrar sinais indesejáveis do ECG. Os capacitores, eles eliminam as respostas do tipo DC e só deixam passar as respostas que variam com o tempo, as respostas AC. E os resistores R1 e R2, eles filtram qualquer tipo de corrente elétrica que entra e contaminante de outros aparelhos que eventualmente estão na sala. Então esses sinais entram, são amplificados, e aí você vai ter um sistema de registro. Antigamente isso ocorria num papel e ela é registrada com uma pena aquecida e o papel termosensível, e essa pena era ligada à saída do amplificador e detectava qualquer alteração do potencial. Por exemplo, o complexo QRS era registrado ali. Esse papel, ele se movia a uma velocidade, por exemplo, de 25 milímetros por segundo ou 50 milímetros por segundo. Isso pode ser ajustado, e fazia o registro. E depois fazia uma leitura mais manual. Hoje em dia, claro, com os digitalizadores, você tem os conversores analógicos digitais, a gente pode digitalizar essas diferenças de potenciais que saem do amplificador e, através de um software, registrar na tela de um computador. Então é basicamente isso, em poucas palavras, o funcionamento do eletrocardiógrafo. A gente já havia mencionado derivações eletrocardiográficas. Então, no eletrocardiograma normal, existem três tipos de derivações eletrocardiográficas, ou os locais onde ligam os eletrodos para captar os potenciais elétricos que vêm do coração. Elas são classificadas assim: derivações bipolares dos membros, são conhecidas como D1, D2 e D3. D1 representa o potencial do braço esquerdo menos o potencial do braço direito, VR menos VR. D2, o potencial da perna esquerda menos o potencial do braço direito.
e D3 o potencial da perna esquerda menos o potencial do braço esquerdo. A gente chama de bipolares porque nessas derivações o potencial varia nas duas extremidades que você está registrando. Depois sentiu-se a necessidade de registrar o potencial único em cada membro, então desenvolveu-se as derivações que a gente vai chamar de AVR, AVL e AVF, que representam o potencial aumentado do braço direito puro, potencial aumentado do braço esquerdo puro e o potencial aumentado da perna esquerda puro. E por fim, as derivações pré-cordiais, que são aqueles locais bem próximos do coração, onde a gente coloca os eletrodos para captar a influência elétrica. Essas aí são divididas em derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6, onde V1 e V2 são mais anteriores, V3 e V4 intermediárias e V5 e V6 mais posteriores, em relação se elas estão mais na frente do tórax, próximo do coração, ou elas vão indo para a parte de trás, acompanhando a própria anatomia do coração. Lembro que o ventrículo esquerdo ele vai virando para trás e boa parte dele, todo o átrio esquerdo, estão numa porção posterior do tórax. A gente vai discutir cada uma dessas derivações agora. Então aí estão as derivações bipolares dos membros, D1, D2, D3. Em cada uma delas, vejam, ali você tem o amplificador operacional com as suas polaridades. Então sempre você vai ter uma derivação que é positiva em relação à outra. Então, D1 é o potencial do braço esquerdo menos o potencial do braço direito, o potencial do braço esquerdo positivo. D2 é o potencial da perna esquerda menos o potencial do braço direito, com a perna esquerda ligada no polo positivo. E D3 o potencial da perna esquerda menos o potencial do braço esquerdo, com a perna esquerda positiva. Então sempre respeitando a polaridade, você teria aí as derivações bipolares dos membros. Elas, o potencial, quando você faz esse tipo de ligação, o potencial varia nas duas extremidades, como a gente já tinha falado anteriormente. E essas derivações elas formam o triângulo de Eindhoven que a gente já havia mencionado. Então veja ali, ó, D1 braço direito, braço esquerdo, D2 perna esquerda, braço direito, D3 perna esquerda, braço esquerdo, cada uma formando um vetor dipolar com a ponta sempre para o lado positivo. Então você pode ver nesse triângulo ou no triângulo à direita também. E aí da teoria de vetores, a gente sempre pode falar isso. Quando você tem um sistema assim, formando esse triângulo, você pode dizer que a amplitude do potencial em D2 é igual à soma dos potenciais de D1 e D3. Então nunca D1 e D3 pode ser maior que D2, porque D2 é a soma deles. Isso depois a gente pode verificar um eletrocardiograma medindo a amplitude, por exemplo, do complexo QRS. E aqui é só para mostrar, aqui eu tenho o registro do EEG normal, só para mostrar para vocês aonde aparecem as derivações D1, D2, D3. É na primeira linha ali, veja que ali D1, D2, D3, você tem o conjunto, aí normalmente três ciclos cardíacos ali. Você tem ali a onda P, o QRS e o T em D1, D2 e D3. E vejo que a amplitude, por exemplo, se você comparar a amplitude do QRS, ela pode mudar. Por exemplo, em D3 praticamente essa derivação, essa onda QRS e também a onda IT, elas praticamente desaparecem. Isso aí tem a ver com aquela fórmula que a gente viu, mas a gente vai discutir depois numa análise mais aprofundada depois. Aqui é só para vocês localizarem D1, D2, D3 e mais ou menos aqui não fica muito claro, mas a soma de D2 igual a D1 mais D3. Bom, como nas derivações bipolares dos membros o potencial varia nas duas extremidades que você registra, os pesquisadores, por exemplo, esse Wilson, eles pensaram na possibilidade de registrar um potencial puro para cada uma das extremidades, braço direito, braço esquerdo, perna esquerda. Aí o Wilson inventou
o que ele chamou de CTW, que é Central Terminal de Wilson, que você pode ver nessa figura. Aqui ele explora uma das leis de Kirchhoff, eu não sei se vocês lembram ou estudaram no segundo grau. Ela diz que no circuito fechado, em qualquer ponto que une os pontos desse circuito, o potencial é zero. Então ali naquela CTW, o potencial seria zero. E aí ele pega esse eletrodo explorador, que ele sai da entrada positiva do amplificador operacional e encosta na extremidade que ele quer registrar. Então, com essa ligação, você pode registrar o potencial puro do braço direito, puro do braço esquerdo e puro da perna esquerda. Só que quando o Wilson testou essa configuração, o que aconteceu? Ele viu que o sinal ficava muito reduzido. Por alguma razão, quando você faz esse tipo de ligação na CTW e o eletrodo explorador, você praticamente acaba com o sinal. E aí não faz sentido, porque como o ECG é um teste clínico, se você tiver dificuldade de ver as ondas, isso aí não serve. E aí vai entrar um outro pesquisador que vai melhorar um pouco esse sistema, que é o Goldberg, que a gente vai mostrar a seguir. Então, utilizando a ideia de Wilson, o Goldberg ele tem praticamente a mesma ideia. Ele cria essa central terminal de Goldberg. O que ele faz? Ele só liga na central as duas extremidades que ele não tem interesse em registrar, e com o eletrodo explorador ele liga na extremidade que ele quer registrar. Aqui no caso, o exemplo, ele está registrando AVR, que é o potencial puro do braço direito aumentado, para contrapor aquela ligação do Wilson que tinha aquele problema de amplitude. Então é esse o tipo de derivação que é usado no eletrocardiograma atualmente. As derivações aumentadas ou as derivações unipolares dos membros. No slide anterior a gente tinha a AVR, a pura, AVR, braço direito, potencial do braço direito puro. Aqui na figura da esquerda, a parte de cima, o registro do potencial puro do braço esquerdo, e embaixo o potencial puro da perna esquerda, usando as CTGs de Goldberg. À direita aqui é só a representação elétrica de como captar esses potenciais em cada uma dessas derivações. Aqui então para mostrar para vocês a AVR, AVL e AVF, logo depois de D1, D2 e D3. Então todas as derivações que formam o plano frontal, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Notem que, olhando, por exemplo, em AVR, você vê que tudo já inverte a polaridade. Isso tem uma lógica que a gente vai discutir depois. Mas, então, sempre é o mesmo sinal que está sendo captado. Claro, o coração ele está constantemente jogando esses campos elétricos, as correntes elétricas que são captadas na superfície do corpo, mas dependendo de onde você capta, basicamente dependendo da distância e do ângulo com que esses eletrodos se encontram, você vai ter um formato e uma determinada amplitude dessas ondas. Aqui uma representação do plano frontal eletrocardiográfico. Esse plano frontal ele é formado pelas derivações bipolares e derivações unipolares dos membros. Nessa figura ele está representando apenas as unipolares dos membros. E isso forma o plano frontal. Lembra, lá no início da primeira aula a gente falou daqueles planos. Um dos planos importantes é o plano frontal eletrocardiográfico, formado por essas derivações. Então aqui uma outra representação do plano frontal. Então lembra, no plano frontal, qual o tipo de informação que você tem? Você tem uma informação de cima e baixo, direita e esquerda. Com esse plano você não pode falar se, por exemplo, o vetor está indo para frente ou para trás. Só tem esses dois tipos de informação. E aqui você pode ver as 6 derivações. As bipolares D1, D2 e D3. Aqui o que aconteceu é que a gente rebateu a D1, D2 e D3 para o centro do coração, e AVR, AVL e AVF. Todas elas vão formar o plano frontal eletrocardiográfico, vão formar o triângulo de Eindhoven e também o círculo de Eindhoven.
Então está aí o triângulo de Eindhoven com as 6 derivações. Não se preocupe ali, eu tentei desenhar um vetor, um daqueles vetores que é o vetor ventricular, de despolarização ventricular. Depois a gente discute isso. Aqui é só para mostrar as 6 derivações do plano frontal formando o triângulo de Eindhoven. Então está aí D1, D2, D3 as bipolares, AVR, AVL e AVF as unipolares aumentadas. E daqui também, se você rebater D1, D2, D3 para o centro do triângulo, onde estaria localizado o coração, você vai ter o chamado círculo de Eindhoven, que eu vou mostrar a seguir. Esse é o círculo de Eindhoven. Então aí você encontra todas as derivações do plano frontal. E ele é bastante geométrico, né? Então você vê cada derivação aí, ela está separada de 30 graus. Então os graus positivos, eles estão representados para baixo no plano frontal, os graus negativos para cima. E aí para a esquerda você teria o lado esquerdo e direito do plano frontal, né? Esse é o círculo de Eindhoven. A gente vai utilizar lá no final desse capítulo para posicionar o eixo elétrico do coração, que é uma medida importante, uma medida que vem no registro do eletrocardiograma quando a gente faz lá na clínica. E por último você tem as derivações pré-cordiais. Essas aqui também são unipolares e estão colocadas muito próximos da fonte geradora dos campos elétricos do coração. E elas são V1, V2, V3, V4, V5, V6, em alguns casos até V7, mas é mais comum aparecer no eletrocardiograma que a gente faz, de V1 a V6. Veja que V1, elas são bem anteriores. Então ali tem uma norma aqui, por exemplo, V1 é no quarto espaço intercostal do lado direito. Já V2 é o quarto espaço intercostal do lado esquerdo. V4 é no quinto espaço intercostal. V3 está entre os dois. V5 é na linha... V4 também é no início dessa linha clavicular. V5 é na linha axilar anterior. E assim vai. Então tem posições específicas anatômicas que o técnico, normalmente é um técnico que posiciona esses eletrodos, já sabe. Quer dizer, você não pode chegar na hora lá e inventar uma posição nova, porque o método todo está desenvolvido para essas posições. Normalmente, principalmente nessas derivações pré-cordiais, você evita ficar exatamente sobre o osso, porque isso aí poderia aumentar a resistência do sinal. Sempre está mais ou menos entre as costelas. Então, essas são as derivações pré-cordiais, quer dizer, próximas do coração. Aqui, nessas derivações, é que você registra o maior sinal das ondas do eletrocardiograma. Se a gente transformar essas derivações pré-cordiais em eixos orientados, como a gente fez com as outras, como eixos dipolares, a gente vai ter a formação aí desse plano que a gente vai chamar do plano horizontal eletrocardiográfico. Veja ali como referência tem a coluna vertebral, o coração estaria no meio, e essas derivações elas se distribuem ao longo desse plano horizontal. No plano horizontal você pode dizer se o vetor ou a derivação está voltada para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Você não pode falar nada sobre para cima ou para baixo. Então veja aí, V1 e V2 elas são mais anteriores, V5 e V6 mais posteriores nesse plano, e V3 e V4 intermediárias. Então você vai colocando esses eletrodos para acompanhar, na verdade, a anatomia do coração. Você está indo lá para trás, em direção às axilas, para você captar a influência principalmente do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo. Então são como captadores aí que percorrem o trajeto que a onda mesmo, que a onda de despolarização e repolarização fazem em cada ciclo cardíaco. Essa figura é interessante, eu gosto muito dela porque ela mostra nesse plano horizontal tanto as derivações eletrocardiográficas, as derivações pré-cordiais, V1, V2 até V6, mas também mostra as 4 fases de despolarização do ventrículo com seus vetores de despolarização.
1, 2, 3 e 4. Veja ali, o 3 é o maior, se dirigindo para trás, para a esquerda e para baixo. E depois, aí a gente vai analisar como que fica, por exemplo, o complexo QRS quando você tem, quando você está captando essa influência elétrica com os eletrodos de V1 a V6. Então a gente vai ver que a onda ela muda devido à posição da derivação em relação aos vetores. Então não confunda a derivação eletrocardiográfica com os vetores de despolarização e repolarização. São coisas diferentes, mas ambos representados por eixos orientados. Então aqui vocês podem ver V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Aí a gente completa as 12 derivações. Eu vou chamar a atenção de coisas aqui, mas a gente vai ver, a explicação para isso a gente vai discutir depois. Mas veja que o complexo QRS em V1 é sempre negativo. Tentem ir pensando nisso para ver se vocês descobrem por quê. E em V6 e também em V5, ele é totalmente positivo, né? Por que ocorre essa mudança? Mas isso é normal, isso aí é um coração normal. Então tá aí. Aí a gente tem as 12 derivações que a gente registra normalmente em qualquer ECG. A última lá é um registro geral para determinar a frequência cardíaca. Isso também a gente vai ver mais para frente. Então aqui a gente termina essa segunda aula, que foi basicamente para explicar as derivações eletrocardiográficas. E na última aula a gente vai falar um pouco como é que são formadas essas ondas em cada uma das derivações. E algumas aplicações clínicas, né? Pouca coisa, porque isso pode ser bastante complexo, mas pelo menos alguns sinais mais aparentes a gente vai discutir.